Olá, alunos e alunas, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aula, né? Hoje a gente vai começar a falar sobre os fatores condicionantes do metamorfismo, ou seja, quais os fatores que interferem no processo de metamorfização de uma rocha. Quais os fatores responsáveis pela transformação de uma rocha, um protólito, em outra rocha? Tá? Basicamente, esses parâmetros a gente pode resumir em 4, que a gente tem a temperatura, a pressão, a presença de fluidos e o tempo. Então, em cada aula, a gente vai falar sobre cada um desses. A gente vai começar falando sobre a temperatura. Então, vamos lá para o nosso quadro. Então, pessoal, a temperatura é o nosso primeiro parâmetro. Então, vamos imaginar aqui a temperatura. Então, a gente vai começar aqui falando sobre os fatores condicionantes do metamorfismo. Tá? Então, os fatores condicionantes do metamorfismo, eu falei para vocês, são 4. Temperatura, pressão, presença de fluidos e o tempo. E a gente vai começar falando sobre temperatura. Né? A temperatura que vai ser responsável pelo metamorfismo, ele está ligado à presença de fontes de calor. Ou seja, o que a gente chama de grau geotérmico, por exemplo. Então, a gente tem a fonte de calor, que seria o calor residual, né, do resfriamento da Terra, né, proveniente do manto e do núcleo. E o próprio decaimento, a desintegração radioativa que ocorre no núcleo. Então, você tem a desintegração radioativa, que gera calor, que ocorre no núcleo, e o próprio calor residual do manto e do núcleo. Ou seja, se nós não tivéssemos a desintegração radioativa, talvez a Terra já não tivesse mais manto e núcleo, porque o calor residual talvez já tivesse resfriado. Mas esse calor ele não desaparece por completo, porque nós temos processos de desintegração radioativa que estão gerando fontes de calor. Né? Então, por isso a gente tem esse aquecimento. Né? E aí ele acaba funcionando como um grande motor. Né? E esse motor é que vai ter como consequência, né, fatores ligados à tectônica global. Ou seja, esse calor residual, esse calor resultante da tectônica global, que vai movimentar a crosta, que vai movimentar as placas tectônicas, que vão levar à formação de cadeias de montanhas, que vão levar, né, tudo que a gente conhece em termos de relevo. Né? Então, a tectônica global que vai ser esse processo. Né? A temperatura, para iniciar processos de mudanças, né, elas começam a partir de aproximadamente 200 graus Celsius. Então, a partir de 200 graus Celsius, a gente consegue observar algumas transformações, algumas reações químicas que levam a transformações metamórficas. Né? Por exemplo, levando à formação, por exemplo, no caso de quase uma fusão, a formação de uma rocha chamada migmatito. Né? Os migmatitos, então, se caracterizam pela presença de porções da rocha metamorfizada, que sofreram metamorfismo, ao lado de porções ígneas, ou seja, a rocha quase alcançou, né, a fusão completa. Né? Então, a gente poderia representar isso através de, se a gente pudesse fazer um recorte, né, da Terra, a gente teria aqui
a crosta. Aqui a gente teria, por exemplo, um processo de subducção. Tá? Aqui a gente tem o núcleo. Então, o núcleo da Terra gerando calor através da desintegração radioativa. Esse calor vai ser, né, irradiado para o manto, e o manto, através dos movimentos ligados, né, a processo de movimentação do manto, que vão movimentar, né, e levar à formação da movimentação das placas tectônicas. Então, em alguns pontos, você vai ter os choques da placa tectônica gerando cadeias de montanha, né, a subducção das placas que estão sendo, né, subductadas, vão levar à formação de arcos de ilhas, então a presença de vulcões. Então, esses processos que ocorrem no interior da Terra, eles são resultantes dos movimentos de convecção, né, processos de convecção que ocorrem dentro do manto. E esse calor é proveniente dessa desintegração radioativa, né, do calor gerado pelo manto e pelo núcleo e pelo manto. Nesse processo a gente tem o que a gente chama de grau geotérmico. Tá? A gente poderia dizer que o grau geotérmico corresponde à quantidade, à profundidade necessária para elevar um grau Celsius a temperatura. Tá? De uma maneira geral, tirando uma média, a gente tem que por volta de 15 a 30 graus Celsius, em média, por quilômetro. Tá? Mas isso pode variar de 5 até 60 graus Celsius, tá? Por quilômetro. Isso varia, né, em função de diversos fatores, né? Entre eles a presença de voláteis, né? Ou seja, outros fatores vão interferir nesse processo. Outros fatores vão ter uma importância fundamental nesse processo. Tá? Então, você tem como fatores responsáveis por isso, né, a fonte de calor, a proximidade da fonte de calor e os mecanismos de transferência de calor. Então, a gente tem esse aquecimento, né, esse calor proveniente do núcleo que é transferido para a crosta. Então, à medida que a gente aprofunda na crosta, à medida que você vai, né, aprofundando na crosta, então aqui a gente tem a superfície, né, e à medida que a gente vai afundando aqui na crosta, a temperatura e a pressão vão aumentando. Então, mais pressão e temperatura. Então, quando você tem processos que levam à formação de determinadas rochas, né, a presença de determinadas associações minerais vão me dizer a que temperatura aproximada e a que pressão aproximada se deu ao processo de formação dessa assembleia mineral. Isso pode me indicar a que profundidade estava essa rocha quando sofreu esse processo. Tá? Então, o primeiro fator aí que a gente está analisando, então, é a temperatura. Lembrando, qual é a fonte de calor, né, que faz com que haja metamorfismo? A fonte de calor é o núcleo terrestre e o manto terrestre, através da transferência de calor para a crosta. Beleza? Então, nossa primeira elemento, o nosso primeiro fator condicionante do metamorfismo é a temperatura. A temperatura determina, né, uma série de transformações minerais e de mudanças texturais e estruturais na rocha. Abraço, galera. Até o nosso próximo elemento, o nosso próximo fator.